qual é a minha hipótese? Cid tentou o quanto pôde manipular e achou que conseguiria manipular os investigadores. Não contou tudo o que sabia e creio eu que até hoje não contou tudo o que sabia. Cid parece proteger muita gente, assim como ele tentou proteger Braga Neto. Só que num dado momento, diante da sua situação dramática, porque ele perderia o acordo de delação, os benefícios, portanto, dessa colaboração, seria preso, o seu pai ficaria numa situação complicada, a sua mulher ficaria numa situação complicada, no caso da mulher lá por causa da história da vacina, que ele resolveu entregar algo e entregou Braga Neto. Mas alguém que tentou proteger uma vez pode ter tentado proteger outras vezes. Então, a gente só conhece uma parte da história do que se passou durante aqueles fatídicos meses. Aliás, se a gente quiser ampliar para 4 anos de Bolsonaro, a gente só conhece uma ínfima parte dessa história, que foi a história que Cid resolveu contar. Essa história de eu não lembro, eu não sei, eu não me recordo e tal, me parece cacuete de quem decidiu recolher uma porção de coisas para si e não contou tudo. Contou aquilo que ele achava que era necessário para ele conseguir o acordo de colaboração. A história vai dizer se foi assim ou não. E talvez essa história não responda durante o julgamento ou até imediatamente depois do julgamento, mas em algum momento a gente saberá disso. Mas há 2 pontos centrais aqui. Cid reafirma que Bolsonaro editou a minuta de golpe, e uma minuta de golpe que iria, inclusive, prever prisão daquele que, na época, era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A gente está falando do ministro Alexandre de Moraes, que, inclusive, está presidindo essa sessão. Isso é muito contundente. E também há um outro ponto ali grave que ele conta, que é Bolsonaro pressionando para obter um relatório final das Forças Armadas sobre as urnas eletrônicas, sobre até o processo eleitoral, a gente pode falar, que deixasse em dúvida se havia fraude ou não. Quer dizer, pelo menos um resultado que mostrasse que não era possível concluir que não houve fraude. E isso abria espaço para aquele grupo que estava na frente dos quartéis e outras pessoas que queriam virar a mesa do resultado da eleição de 2022, com que eles continuassem tendo esperança e não perdesse uma linha de defesa que, de alguma maneira, poderia fazer com que Bolsonaro ficasse no poder. Esses 2 pontos são essenciais para colocar Bolsonaro no meio dessa trama e vai ser muito difícil de a defesa desmobilizar isso. E acho importante, em relação a Braga Neto, a questão dos recursos entregues. Ele não lembrava onde deu o pacote, enfim, de dinheiro, mas é algo que coloca Braga Neto agindo para manter manifestantes nas ruas, o que, sem dúvida alguma, foi essencial para o 8 de janeiro ser tão destrutivo, porque se houvesse uma desmobilização daquelas pessoas em frente ao QG do Exército aqui em Brasília, a destruição teria sido muito mais difícil, trazer pessoas apenas no dia. Então, Cid, mesmo ali com pontos que ele não lembrava, tem uma delação muito consistente e bastante danosa para as defesas, especialmente de Bolsonaro e Braga Neto.